Márcio Macedo, Secretaria-Geral da Presidência da República, Paulo Teixeira, Ministério do Desenvolvimento Agrário e as equipes técnicas de vários ministérios que estão aqui. Deixa eu vir mais para cá para vocês conseguirem enxergar todos, tá? Secretária adjunta de Crises e Emergências da Secretaria de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, a Petula Ponciano. Gestor do Programa Especial de Saúde do Rio Doce, no Ministério da Saúde, o Sérgio Rossi. Superintendente do IBAMA em Minas Gerais, o Sérgio Augusto Domingues. Assessor especial da Presidência da República, a Tia Namazo. Direção Nacional do BAB, o Jocely Andrioli. Secretário de Território e Sistemas Produtivos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Sistemas Produtivos, Quilombolas e Povos Tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Edmilton Cerqueira, e a Marina Lima, que é uma cantora, tá? Mas ela é secretária do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu vou passar a palavra para os ministros, tá? Desculpe, o prefeito, Juliano Duarte, também aqui do meu ladinho, tá? Que está convidado também para uma coletiva que, na verdade, o governo federal vai informar o que é a agenda que está fazendo aqui, tá bom? Eu vou passar para o ministro Márcio Macedo e para o ministro Paulo Teixeira, que vão já introduzir o assunto com vocês, e depois a gente segue para as perguntas, tá bom? Boa tarde a todas as senhoras, todos os senhores, toda a imprensa aqui de Mariana, de Minas, os correspondentes nacionais que estejam aqui. É sempre uma satisfação encontrar com vocês. Como foi anunciado, nós estamos fazendo uma visita técnica que precede a chegada do presidente da República à Bacia do Rio Doce, a cidade de Mariana. Estou eu aqui, o ministro Paulo Teixeira, estamos coordenando essa chegada até o território que tem como objetivo o acordo do Rio Doce. Foi colocado aqui, além das pessoas que foram citadas aqui, está a CRI, o Patrick está aqui representando a ministra Gleice, são os ministérios que têm ação direta na bacia do Rio Doce, e também a presença aqui do MAP. Eu queria, no nome de Jocely, do MAP, abraçar todos os movimentos sociais que atuam na bacia do Rio Doce. Eu vi que a Caritas está aqui, então, em nome dos companheiros e companheiras da Caritas, eu quero abraçar todas as assessorias técnicas que estão trabalhando, agradecer a acolhida do prefeito Juliano e do ex-prefeito Du, que nos receberam aqui com muito calor humano, com muito compromisso republicano. Gente, nós estamos aqui, como eu vinha falando, preparando a chegada do presidente da República na cidade amanhã. O objetivo o início desse novo ciclo que envolve o Acordo de Mariana, que foi realizado, coordenado pela Justiça e com a participação decisiva do governo federal. Então, o presidente vai fazer aqui alguns anúncios amanhã, os primeiros anúncios das ações do governo federal, deste ciclo que se inicia. Vai começar amanhã, mas nós temos aí um longo período pela frente de ações de políticas públicas, de intervenção aqui no território da bacia do Rio Doce. Eu não preciso lembrar que essa tragédia ela fez 10 anos, quando nós chegamos no dia 1º de janeiro de 2023, o presidente da República disse que não assinaria aquele acordo, porque não era um acordo bom nem para o povo, nem para os estados, nem para os municípios, nem para a União, e determinou que nos debruçássemos sobre outra proposta de acordo, e nós fizemos o acordo, se não é o dos sonhos, né, Jocely, mas é o acordo possível diante das circunstâncias históricas que nós passamos. Então, são investimentos que serão realizados em toda a bacia do Rio Doce para reparar essa tragédia que assolou o povo da região, o povo do território e o ambiente natural. Queria apenas registrar que nós estamos construindo isso com a participação
da sociedade. Nós fizemos uma caravana aqui antes de celebrar o acordo e depois que celebrou o acordo nós fizemos uma outra caravana com todos os ministérios que são envolvidos no acordo, coordenados pela Secretaria-Geral, com o Gabinete do Presidente da República e com os movimentos sociais e as ATIs acompanhando, para a gente poder ouvir as populações atingidas. Então, obviamente que nós não vamos aqui entrar em detalhes, porque os anúncios serão feitos amanhã com o Presidente da República. Mas queremos dizer a vocês que serão feitos anúncios na área da educação, na área dos pagamentos diretos aos atingidos, na área dos agricultores do MDA, que aqui Paulinho está, na saúde, tem uma série na relação com as prefeituras, então tem uma série de anúncios que serão feitos amanhã aqui pelo Presidente da República. Então, eu queria passar a palavra para Paulo Teixeira, para ele fazer as suas palavras iniciais, depois estamos à disposição de vocês para as perguntas. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero cumprimentar os profissionais da imprensa, agradecer aqui a acolhida do prefeito Juliano Duarte, que nos acompanha desde hoje de manhã, agradecer também ao Mado Jusceli, que é um ator importante na região, e dizer que esse tema da reparação dos atingidos pelo desastre aqui em Mariana e no Vale do Rio Doce, essa agenda esteve sempre no topo da agenda do presidente Lula. Não só em não aceitar o acordo que tinha sido proposto, rever o processo, e todas as equipes trabalharam na revisão desse processo para celebrar um novo acordo que fosse mais vantajoso para os atingidos aqui da região e que tivesse como propor também um mecanismo de desenvolvimento para a região, que é o que que está dentro do acordo. Em segundo lugar, o presidente Lula não só colocou esse tema na revisão do conteúdo do acordo, como no tempo também. Ele vem anunciar, ele fez questão de vir aqui, fez questão de vir amanhã, fez questão de acelerar tudo que pudesse ser entregue, e o governo federal tem organizadas as políticas todas no tempo para entregá-las. Então acho que esse é o outro tema também. Está no topo da agenda e o tempo célere que o presidente da República estabeleceu para a entrega, e ele mesmo fez questão de, a partir do lugar que ele estava, na França, pedir para que nós viéssemos aqui, antecipássemos a vinda para preparar essa vinda dele amanhã. Então, tem aqui a Presidência da República, a Casa Civil, a Secretaria-Geral, tem também o MDA, o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social, o IBAMA, Minas e Energia. Então, é um processo que foi debatido no Palácio, né, sob o comando do Palácio, e, portanto, esteve sempre no topo da agenda, né. Amanhã, o que diz respeito ao nosso Ministério, e aí eu pedi a compreensão da imprensa, nós não vamos entrar em detalhes para não nos adiantar a vida do presidente, porque se a gente fizesse os detalhes, seria desnecessário ele vir amanhã, e acho que vocês querem vê-lo, não é isso? Nós estávamos na prefeitura lá e teve a meninada da escola entrou na prefeitura e falou: cadê o Lula? Nós dizemos: o Lula é amanhã. Portanto, nós não queremos nos antecipar aos anúncios dele, mas duas entregas importantes que terão amanhã é do programa de transferência de renda rural, né, e também o programa de assistência técnica independente na nossa pasta, além de outras entregas que acontecerão amanhã aqui, né? E assim, acho que o governo federal deu um start para o conjunto das entregas que serão feitas agora em grande volume para essa região, para tentar reparar, né, os atingidos por aquele desastre que foi provocado aqui
E o que eu acho que é importante é que era um fato que não estava resolvido. E o presidente Lula resolveu, né? Então ele traz aqui uma resposta, e a gente espera que essas respostas todas possam desenvolver a região e passar uma página em relação àquele, digamos assim, trauma existente aqui. Então, são essas as palavras que eu queria trazer aqui para vocês. Obrigado. Pessoal, a gente vai começar as perguntas aqui, tá? Vou te pedir que te identifique. Boa tarde, ministros, boa tarde, prefeito. Eu sou André Junqueira, da TV Globo. Eu gostaria de saber o seguinte, a gente está falando de um acordo aí que soma 170 bilhões de reais, né? Mariana, e essa pergunta também é extensiva ao prefeito, o senhor poderia comentar a resposta do ministro. Mariana não está entre as 26 cidades que assinaram esse acordo. Eu quero saber como é que fica a situação dessas cidades que não assinaram esse acordo, inclusive estou esperando uma decisão da Justiça em Londres, mas como é que fica a situação dessas cidades com relação a todo esse programa de financiamento de ações de reparação na bacia do Rio Doce? Como é que fica isso? Eu gostaria que o prefeito também falasse sobre isso. Bom, primeiro é que nós, sobre as ações na Justiça em Londres, nós não fazemos nenhum comentário, porque são ações que não são na Justiça brasileira. O que a gente leva em consideração aqui são ações que sejam feitas na Justiça brasileira, no Poder Judiciário brasileiro. Em relação a esses municípios, nós queremos incluir todos no processo de reconstrução da bacia do Rio Doce. As transferências constitucionais estão garantidas para os municípios, independente de eles terem assinado o acordo ou não. E, obviamente, vão ter investimentos do governo federal que aqui acontecerão, independente de estar assinado o acordo ou não. É óbvio que o ideal é que todos os municípios tivessem assinado o acordo, mas é assim mesmo, é a vida. É óbvio que tinha um debate muito acalorado naquele momento, com vários tipos de pressões que vinham em direções diferentes e que são legítimas, tanto do governo do Estado quanto de outros setores. É legítimo na democracia, nós respeitamos isso. Nós precisávamos fazer o acordo, porque não ia deixar essa ferida aberta que já vai se arrastando há 10 anos. Era preciso fazer os reparos necessários ao ambiente natural que foi atingido, as cadeias produtivas que aqui foram completamente destruídas, que precisam ser recuperadas. As vidas perdidas não voltam mais, mas a dor dessas pessoas precisam ser reparadas. As vidas, nas suas variadas formas que foram destruídas, precisa ter uma política de recuperação do ecossistema e do ambiente natural. Então, foi feito o acordo que era possível nesse momento histórico. E, como diz lá no Nordeste, de onde eu venho, com o andar do caminhão vai andando, com o andar do caminhão, como é que chama? A mercadoria vai se arrumando. Então, nós vamos botar para andar o acordo aqui. É por isso que o presidente faz questão de vir aqui amanhã. Ele quer que esse acordo seja mais rápido a implementação dele, que as coisas aconteçam com mais velocidade na vida das pessoas. Ele está vindo amanhã anunciar são as primeiras ações, porque quer e dá uma demonstração do compromisso que ele tem e o nosso governo com a reparação da tragédia de Mariana. Então, é uma forma também, um símbolo, o prefeito, da vinda dele aqui para dizer a determinação e a prioridade do governo que aconteça o mais rápido possível. E os prefeitos vão se incorporando ao longo da nossa caminhada e não terá nenhuma retaliação. Todos os investimentos que o governo federal vai fazer nos municípios vão continuar sendo feitos. Nós queremos ajudar para que o acordo seja bem sucedido e as populações sejam atendidas. Boa tarde a todos, agradecer a presença da imprensa, agradecer também a presença dos ministros Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e também do Márcio Macedo, que é o secretário-geral da Presidência. Muito obrigado pela presença. Hoje nós tivemos uma reunião na Prefeitura Municipal de Mariana, junto com demais integrantes
do governo federal, e a relação é muito amistosa com o governo federal. Desde que assumi a prefeitura, estive 3 vezes já em Brasília. A última vez que nós estivemos, nós fomos muito bem recebidos no Ministério da Saúde. Cumprimentar aqui o Sérgio, em nome de todos os representantes do Ministério da Saúde, do ministro Padilha. E mesmo Mariana não tendo assinado a repactuação, que é importante dizer que cada município tem a sua independência, a sua autonomia, todos os programas do governo federal, Mariana está participando. E aí a gente faz um agradecimento especial ao presidente da República, que teve essa sensibilidade, né, de incluir todos os municípios da bacia do Rio Doce, incluindo Mariana. Né? E a gente defende, vou citar a saúde, se o SUS é universal, todos os municípios têm que ser atendidos, e somente na área da saúde, é muito importante dizer para toda a imprensa que Mariana, nos próximos 2 anos, será contemplada com 138 milhões de reais para investimento da saúde do nosso município, e o gestor público, o prefeito, junto com a secretaria, tem autonomia para montar um plano de trabalho e aplicar esse recurso para melhorar a qualidade de vida da população. Então, em relação aos programas do governo federal, a gente fica aqui o nosso agradecimento, e o município, mesmo não assinando, o município busca por justiça. Mariana, todos sabem que foi a cidade mais impactada diretamente. Mariana teve a sua economia fragilizada. Mariana, foram 19 vidas que foram perdidas, foram 2 distritos que, infelizmente, foram destruídos pela lama. A maior tragédia ambiental do Brasil e do mundo, foram mais de 62 milhões de metros cúbicos de lama que iniciou aqui e terminou no Espírito Santo. Então, Mariana segue por justiça. Mariana não assinou por Mariana não entender que o valor repassado diretamente pela empresa ao município de Mariana é um valor insuficiente, mediante os cálculos que nós comprovamos de danos que o município sofreu. Então, Mariana segue por justiça, segue na ação inglesa, junto com outros 22 municípios, incluindo Mariana, 23, que entendem que o valor oferecido não é um valor condizente com a realidade do seu município. E também uma das insatisfações que eu posso falar desses 23 prefeitos é o tempo de pagamento. A empresa ela quer pagar os municípios em 20 anos, sendo que nós entendemos que é um direito líquido, certo, que o município ele tem de receber de imediato. Então a gente segue em busca por justiça, e nós agradecemos muito também, não posso deixar de dizer mais uma vez, o apoio do governo federal. A vinda do presidente Mariana é um marco muito importante, né, receber um chefe de Estado na nossa cidade e iniciar o lançamento desse programa justamente por Mariana. Né? Então, eu agradeço também, né, em nome aqui dos ministros, a presença amanhã. E saiba que o Lula será muito bem recebido aqui pela população e também pelo nosso governo local. O MAB pediu aqui para fazer um esclarecimento, e eu queria pedir a permissão de vocês, se fosse possível, e brevemente. Oi, boa tarde a todos e a todas. Só porque a gente acompanha isso desde o início, até eu estava mostrando a foto, né, a primeira coletiva foi aqui na Arquidiocese, junto com o Dom Geraldo Lírio, na época, e o MAB. A reparação integral de um crime socioambiental dessa envergadura tem 4 grandes eixos. Um que é a punição dos culpados. Esse eixo está sendo discutido na Justiça. Né? O Judiciário, no primeiro momento, isentou as empresas, mas o Ministério Público Federal continua recorrendo e está em debate, né, a punição, o julgamento do caráter do crime socioambiental. Segundo eixo é o eixo da reparação coletiva. E esse eixo foi assumido, né, pelo Estado brasileiro. É importante dizer que todas as ações previstas pelo governo federal e os governos dos estados, ele tem o caráter da reparação coletiva. Essa vai ser a tarefa, a retomada econômica, né, o desenvolvimento, as questões de saúde. Né? Então tem uma série de questões nos programas que tem a ver com a reparação coletiva. O terceiro eixo é a reparação ambiental. Esse tem um misto entre tarefas privadas das empresas e tarefas da União, dos estados, porque o IBAMA vai entrar com pesquisas, estudos, licenciamento da quantia de
lama que vai ser retirada ou não, e também da compensação ambiental, que em resumo se dá no plano de universalizar o saneamento na bacia. Então a forma de compensar ambientalmente. E o quarto eixo é a questão individual. Nessa questão não tem nada de obrigação do governo e dos governos. A questão individual é uma questão que as empresas colocaram programas que podem ser aceitos ou não, e os indivíduos e os municípios que perderam, né, tanto os indivíduos que perderam individualmente, como os municípios que perderam a arrecadação, eles têm o direito à indenização. Essa indenização pode ser havida aqui no Brasil, na Justiça Brasileira. O Judiciário Brasileiro não está fechado, o STF se pronunciou na homologação do acordo. Todos aqueles que não concordar podem continuar na Justiça, como as 600 mil pessoas, mais 1.500 CNPJs, que estão recorrendo lá na Inglaterra, né, que está prestes a ter o julgamento, agora em julho, né, o julgamento da empresa lá, que vai ser condenada ou não, e aí vai ser obrigada a indenizar ou não. Então, só para esclarecer isso, porque várias vezes eu vejo essa confusão do que é o acordo, né? Então, uma coisa não está vinculada necessariamente à outra, são coisas independentes, né? E essa que é a grande aposta, que nós lutamos tanto para acontecer. Tirar a lógica privada de uma reparação que é muito cara. 10 anos é inacreditável, né? Por que esses 10 anos não se fez a reparação ainda? Porque seguiu-se uma lógica privada, uma lógica onde a empresa tinha o controle de tudo e de todos. E agora a União e os Estados entram com essa lógica do interesse coletivo, do interesse do desenvolvimento, da retomada, de punir um crime ambiental com os vários programas de reparação. Então essa é a grande aposta, é tirar a lógica da privatização, colocar o Estado com a sua responsabilidade que tem, e nesse sentido o presidente Lula está de parabéns, porque ele assumiu, vários outros não queriam assumir, né? Porque nem se propuseram a discutir. Nós vivemos o governo Temer, que virou as costas, nós vivemos todo o governo Bolsonaro, que virou as costas, né? Tentaram fazer um acordo fajuto no final do segundo tempo, né, do governo Bolsonaro, e o Lula chegou e assumiu, né? Essa pauta foi reivindicada pelo movimento desde o início, que devia ter uma concepção estatal na reparação, que é compromisso e dever do Estado ao mesmo tempo. Então essa é a grande expectativa que nós temos, né, com esse acordo, é que o Estado entre na parada de fato e a gente um dia consiga alcançar a reparação integral nesses 4 eixos centrais. Muito bem. E por fim, nesse assunto, só que o acordo foi um acordo comandado pela Justiça Brasileira, da qual o governo federal foi parte decisiva nisso, e que a determinação do presidente é que nenhum atingido fique sem ser reparado, independente de qual seja o território que ele esteja, do ponto de vista municipal, que aderiu ou não ao acordo. Primeiro eu queria dizer para vocês que o enfrentamento da tragédia e das consequências das tragédias na bacia do Rio Doce é uma prioridade do governo do presidente Lula. Nós queremos fazer a reparação de tudo que aconteceu. Foram 10 anos de descaso nosso. Então, a Justiça liderou um acordo do qual o governo federal foi parte decisiva. Então, nós vamos cumprir a parte nossa que está dentro desse acordo. Então, a vinda do presidente aqui é para dizer o seguinte: olha, nós encerramos um ciclo que foi a elaboração do acordo. O acordo está firmado. Nós agora nós queremos construir a execução desse acordo envolvendo 3 entes federados, mais a sociedade civil organizada, com o controle da sociedade. Quero dizer isso porque o que saiu das caravanas de proposta dos movimentos sociais dos atingidos, das ATI, nós incorporamos 100%, que foi a criação do Conselho da Bacia do Rio Doce, Conselho Nacional, que nós vamos assinar o edital amanhã, e o Fundo Popular, que vai ser gerido pelo BNDES, vai ser executado pelo BNDES, mas vai ser gerido por esse conselho que nós vamos instalar. Já assinei portaria, já está
publicado edital, sai amanhã, porque nós queremos fazer com o controle da sociedade e com a construção coletiva com a sociedade. Porque aí a chance da gente acertar é maior do que de errar, que a gente faz coletivamente. Então, como eu vim dizendo, a vinda do presidente aqui é um marco. Eu não sei se outro presidente, a não ser o daqui, como é que chama ele? Que foi vice lá no Castelo. Pedro Aleixo. A não ser Pedro Aleixo e Lula que esteve aqui. Eu acho que outro presidente não esteve aqui em Mariana. Se a minha memória não me trair. Mas durou pouco tempo no governo. Portanto, nem pôde vir aqui. Então só o Lula veio aqui. Então o Lula está voltando aqui pela terceira vez a Mariana. Eu estou falando isso porque a vida é feita de símbolos. Isso é um símbolo importante. É a terceira vez que o presidente Lula vem a Mariana. E ele está vindo aqui e ele fez questão de ver, eu quero ir a Mariana e quero ir em Minas. Porque eu quero dizer ao povo que nós temos compromisso com a execução desse acordo. E que hoje se inicia um ciclo. Só está começando a execução. Né? A partir de amanhã só vai estar começando. Então, alguns anúncios vão ser feitos amanhã, que é possível serem feitos. Que é outra coisa que ele diz, a gente só faz aquilo que estiver certo e aquilo que vai ser concluído. Então, é esse símbolo, viu, querido, de que o governo do presidente Lula tem compromisso com a execução do acordo e que amanhã está iniciando esse novo ciclo de execução do acordo, que eu espero que seja feito a várias mãos. As mãos do governo federal, as mãos da Justiça e do Ministério Público, que tem anexo que é de responsabilidade dele, as mãos das prefeituras e as mãos do povo da bacia do Rio Doce. Gente, obrigado a todos e até amanhã. E muito obrigado pela paciência de vocês de estarem aqui com a gente. Muito obrigado. Parabéns.